Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 28 de junho de 2026. Hoje é domingo. Nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, que são as colunas da Igreja. Estamos reunidos hoje para celebrar a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. De diferentes modos, os dois se deixaram moldar pelo Divino Mestre, selando com o martírio em Roma o seu testemunho de fé e de amor ao Senhor. Neste dia do Papa, rezemos de modo especial pelo Papa Leão XIV, que é o bispo de Roma e sucessor do apóstolo Pedro. A perseverança na fé e a convicção em testemunhar Jesus, o Filho de Deus, habitaram os apóstolos e habilitaram os apóstolos Pedro e Paulo a enfrentar as perseguições e a vencer os desafios. A primeira leitura de hoje é de Atos 12, de 1 a 11. As autoridades perseguem as lideranças cristãs, conquistando a simpatia dos judeus. A igreja perseguida, unida e empenhada em rezar com Jesus, recebe dele a força para superar os desafios. Apesar dos obstáculos, a missão de Pedro continua. Na segunda leitura da carta segunda de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8, 17 a 18, Paulo já estava com o destino traçado e em breve conhecerá o martírio, quando terá o pleno encontro com o ressuscitado. Trata-se do reconhecimento do apóstolo de que se cumpriu sua missão e teve Deus sempre ao seu lado. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Depois de um tempo de convivência e missão, Jesus interroga os seus para ver o alcance da compreensão que tem dele. Pedro responde que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Os apóstolos de todos os tempos são responsáveis por manter a igreja unida no seguimento do Mestre. Eles têm as chaves para abrir as portas do reino de Deus a todas as pessoas que o desejarem. A pergunta de Jesus continua a ressoar hoje: quem sou eu para você? E olhando justamente para a vida de Pedro e de Paulo, através do Evangelho de hoje, eu gostaria de dirigir uma provocação feita pelo próprio Jesus aos discípulos. Quem dizem as pessoas que eu sou? E quem sou eu para ti? A primeira questão tratava-se de uma sondagem para descobrir quais eram as opiniões sobre Jesus e a fama de que gozava, mas a notoriedade não interessa a Jesus. Por isso, da importância de conseguir reconhecer a diferença fundamental da vida cristã para não se limitar à segunda pergunta sobre as opiniões dos outros e falando de Jesus, mas entrando em relação com ele como falando com Jesus, como testemunharam Pedro e Paulo. Os santos que hoje celebramos fizeram essa passagem, tornando-se testemunhas. Não eram admiradores, mas imitadores de Jesus, não eram espectadores, mas protagonistas do Evangelho. Não acreditavam em palavras, mas nos atos. Pedro não falou de missão, era pescador de homens. Paulo não escreveu livros eruditos, mas cartas vivas enquanto viajava e testemunhava. Ambos gastaram a vida pelo Senhor e pelos irmãos e irmãs. Por isso, eu encorajo vocês a aceitarmos esta provocação, seguindo o testemunho da vida dos apóstolos Pedro e Paulo, que nem sempre foram exemplares, mas transparentes, já que tiveram toda a história nua e crua nos evangelhos com todas as suas misérias. Só assim, da luta contra as próprias duplicidades e falsidades, o Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, para não corrermos o risco de dar pareceres e opiniões, de ter grandes ideias e dizer belas palavras, mas nunca nos colocarmos em jogo. Quantas vezes, por exemplo, dizemos que gostaríamos de uma igreja mais fiel ao Evangelho, mais próxima do povo, mais profética e missionária, mas depois, na prática, nada fazemos. É triste ver que muitos falam, comentam e debatem, mas poucos testemunham. As testemunhas não se perdem em palavras, mas dão frutos. Não se queixam dos outros e do mundo, mas começam por si próprias. Lembram-nos que Deus não deve ser demonstrado, mas mostrado, não anunciado com proclamações, mas testemunhando com o exemplo. Por isso não nos preocupemos em cuidar de defender a nossa imagem, mas, ao contrário, busquemos seguir os passos dos apóstolos Pedro e Paulo. Caros irmãos e irmãs, hoje o Senhor interpela-nos. A sua pergunta, quem sou eu para ti? Escava dentro de nós. Através das suas testemunhas, Pedro e Paulo exortam-nos a abandonar as nossas máscaras e renunciar às meias medidas,
as desculpas que nos tornam mornos e medíocres. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nos ajude a testemunharmos a Jesus ressuscitado. Acenda em nós o desejo de sermos testemunhas eloquentes do Cristo ressuscitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada com vigor pelo apóstolo Pedro, e sobre a qual se edificou a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação do apóstolo Paulo, vos ensine por seu exemplo a sempre atrair para Cristo novos irmãos. Amém. Pedro pelo poder das chaves, Paulo pela força da palavra, e ambos por sua intercessão nos conduzam àquela pátria onde chegaram, merecidamente um pela cruz e outro pela espada. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um santo e abençoado domingo para todos. Seguiram a Cristo.